Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém. Boa noite a você que está em casa, nos ouvindo, participando, adorando a Deus, apresentando esse mês de agosto ao Senhor, amém. Nós vamos também nesse momento adorar o Senhor e honrá-lo com os nossos dízimos, nossas ofertas e primícias. Nosso irmão Moisés está ali a receber. Você que tem aí no seu vídeo, nosso QR Code, glorifica o Senhor dessa forma também. Vamos adorar o Senhor. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, ali atrás nós vamos fazer isso agora, amém? Deus abençoe. Nós temos hoje uma palavra de Deus também para receber. Vamos estar recebendo também do Espírito Santo. Enquanto vocês se assentam, eu quero chamar o pastor Geraldinho, que vai trazer uma palavra inspirada de Deus para nós. Pastor Geraldo, da igreja de Alexandrina, vai estar trazendo uma palavra do Senhor para nós. Você que está em casa vai estar recebendo também, bebendo dessa água que Deus vai estar derramando aqui. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, paz seja com todos, amém? Graças a Deus. Muito bom estar aqui, poder compartilhar com os irmãos, né, um minutinho da palavra de Deus, que nosso Deus é um Deus tremendo, amém? Antes de começar na palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta, algumas perguntas para você, e gostaria que você respondesse para si mesmo. Você já foi decepcionado algumas vezes? Sim ou não? Você já foi decepcionado com alguém? Você já se decepcionou com alguém que você acreditava nele e você ficou decepcionado? Eu acredito que todos nós temos histórias de decepções, de frustrações, porque às vezes investimos em alguém e esse alguém não corresponde às nossas expectativas, porque nós acreditamos em nossas expectativas, amém? Eu preciso gerenciar as minhas expectativas e preciso realmente redirecionar as minhas expectativas em quem eu tenho criado, e à medida da minha expectativa que eu crio para algo, para não sermos frustrados. E em que direção nós estamos gerando as nossas expectativas? Para evitarmos de sermos frustrados. Amém? Eu gostaria de que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou orar enquanto você abre a sua Bíblia. Senhor Jesus, nós estamos aqui, e eu me coloco no altar do Senhor, à disposição do Senhor, que o Senhor possa estar me usando como um instrumento, como uma ferramenta, para a vida da tua igreja, para este povo, para este momento. Usa a minha vida, Senhor. Senhor, que o coração dos nossos irmãos estejam ávidos, desejosos de ouvirem a tua palavra, para que a tua palavra possa brotar, crescer e frutificar em cada coração pelo poder do... Graças a Deus.
Irmãos, eu tenho acompanhado todas as palavras dos dias aqui anterior e tenho visto quanto tem sido bênção para a vida da igreja, aquilo que a igreja tem recebido. E eu creio que essa noite, eu quero que você abra o teu coração para que você receba aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus tem para você. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 5, está registrado o seguinte, no versículo 10. Aliás, no versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e o restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Irmãos, eu não sei aqui quantas pessoas conhecem, eu acho que a maioria conhece essa história de Naamã, porque é muito pregado sobre esse texto, é muito falado, mas só querendo abrir aqui um parêntese nessa mensagem, porque a importância que nós temos de estar na presença de Deus, de buscarmos a Deus, de direcionarmos a Deus. Naamã aqui, a Bíblia começa o texto no capítulo 5, diz que Naamã era, general da guarda do rei da Síria, e ele, porém, venceu muitas batalhas, porém era leproso. Mas ele havia levado consigo cativa uma criança, uma menina, e essa menina falou para sua senhora na casa, dizendo que se Naamã estivesse diante do profeta que se encontrava em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, ele o curaria. E Naamã, naquele mesmo momento que sabe dessa informação, ele vai ao rei da Síria e diz ao rei da Síria: assim disse a menina. E o rei da Síria então disse para ele: então vai, Naamã, e eu vou enviar uma carta para o rei de Israel para que você seja curado. Então ele manda essa carta para o rei de Israel, e ele sai com a sua comitiva e vai para Israel. E chegando lá essa carta de Naamã, o rei de Israel também fica, de uma certa forma, indignado com aquela carta, porque ele olhava aquela carta e dizia, não estava entendendo, não estava compreendendo, porque a carta dizia: olha, eu estou mandando para você o meu chefe Naamã aí, para você curá-lo da lepra. E ele ora e fala: poxa, mas acaso sou eu Deus para dar vida, tirar vida de alguém, para curar alguém, para que este me mande esse homem leproso, para que eu o cure? Sei que ele está procurando, é um pretexto isto para nos parar com o nosso tratado de paz. Amados, e então ele rasgou as suas vestimentas, e Eliseu, sabendo que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, disse: Senhor, por que rasgaste as tuas vestes? Deixe ele vir, e ele saberá
que há profeta em Israel. E Naamã chega então com essa comitiva na casa de Eliseu, esse homem, que a Bíblia começa dizendo, todo o seu currículo de guerra, de vitórias, homem famoso, temido, e ele chega lá diante da casa de Eliseu, e Eliseu não o recebe. E Eliseu não o recebe, manda o seu mensageiro, dizendo para ele, olha, vai lá, encontra com Naamã, e diz para ele ir e dar 7 mergulhos, se lavar 7 vezes no rio Jordão, e ele ficará limpo. E ele ficará limpo. E Naamã, ouvindo essa notícia, essa mensagem que havia sido trazida por meio do Geazi, do seu servo, irmãos, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Muito indignado. Poxa, sabe por quê, irmãos? Que ele ficou indignado? Porque ele saiu lá de Damasco, da Síria, e ele veio, e certamente ele veio construindo uma liturgia do que estaria acontecendo ali, naquele momento. Eu vou chegar lá, e ele vai me receber, e ele vai se colocar de pé diante de mim, e vai invocar o seu Deus, e vai colocar a mão sobre o leproso, e vai restaurar o leproso. E aí ele não é nem recebido, nem pelo profeta, mandou-se um mensageiro. Isso é um descaso absurdo, irmãos. Isso é um descaso muito grande, feito com a pessoa dessa natureza, dessa postura, dessa pose, desse lugar. Certamente a expectativa que Naamã criou foi esta: eu vou chegar lá e vai acontecer mais ou menos isso. Aí, como ele não foi recebido, e ele ele ficou muito indignado. Aí é onde ele disse, pensava eu, e ele narra, então ele constrói essa liturgia do que estaria acontecendo, que não aconteceu. E ele ficou muito indignado, muito iracundo, nervoso, furioso com aquilo. Um homem da postura dele, da posição dele, nem ser recebido, aí nem é recebido, e ainda me manda tomar banho no lago imundo, no lago impuro, no lago sujo. Ele diz, quantos rios em Damasco que são melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu me banhar neles e ser curado? E ele sai furioso. E o seu servo, chamava de pai, senhor, ele disse, pai, peraí, mas e se ele tivesse pedido para o senhor um grande sacrifício, o senhor não iria fazer? Ah, claro, Se ele tivesse te pedido para você enfrentar um exército e trazer algo precioso, algo de bom, enfrentar lutas, batalhas, o senhor não iria? Bom, certamente, isso eu estou só conjecturando, viu, irmãos? Mas, se ele tivesse pedido algo difícil para o senhor, você não teria feito? Sim. Mas ele só te pediu para ir lá e banhar. Naamã, ele sai de Damasco, ele vai para Israel, irmãos, e na mente dele, a única coisa que ele precisava é ser curado. Amém? Ele precisava só de cura.
Só que ele não sabia que tinha nele um espírito também de orgulho muito grande. Ele era muito orgulhoso de si. E ele haveria não só ser curado, e ele precisaria também de ser liberto. Liberto, curado e liberto. Liberto de tantas coisas que ele fazia, do seu orgulho, da sua vida. Mas aí ele decidiu, falou, então eu vou lá e vou mergulhar. E a Bíblia diz que ele foi lá, mergulhou, lavou-se 7 vezes, e a Bíblia diz que a sua pele ficou branca, sedosa, como uma pele de criança pequena. Certamente ele saiu lá e pensou, poxa, eu me rejuvenesci. Foi jovem, olha só. E ele sai daquelas águas, curado, amém? E liberto. Por que eu disse em redirecionar as nossas expectativas? É porque enquanto ele havia criado as suas expectativas no profeta, enquanto ele havia construído toda a sua expectativa no profeta, ele foi decepcionado, ele foi frustrado. Tem muitas pessoas que vêm para uma reunião como esta e podem sair daqui frustradas, decepcionadas. Sabe por quê? Porque coloca às vezes a sua expectativa no pregador, coloca a sua expectativa em alguém, coloca a sua expectativa no louvor, coloca a sua expectativa no nível da reunião em si. E foi isso que Naamã fez, ele gerou nele toda aquela expectativa da forma dele, porque nós construímos as nossas expectativas olhando para nós mesmos. E Naamã construiu as suas expectativas porque ele olhava para si e ele se via orgulhoso de si, das suas vitórias, e ele se via quem ele era. E quando Eliseu não o recebe, ele pensa, poxa, quem é esse camarada, quem é esse profeta? Eu sou alguém muito importante, irmãos. A gente olha para a nossa importância. Quando nós criamos as nossas expectativas, nós olhamos para a nossa importância diante de Deus, diante das coisas. Até mesmo quando a nossa oração, às vezes, quando vamos orar, nós nos adentramos na presença de Deus, e ao orarmos ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós acabamos orando de nós para nós mesmos, às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa oração é uma tentativa de convencer Deus, de converter Deus às nossas ideias, à nossa vontade, ao nosso desejo, aos nossos projetos, até a nossa oração, até as nossas petições. Então, quando nós redirecionamos as nossas expectativas, quando nós começamos a criar, a gerar em nós expectativas no Deus Criador dos céus e da terra, nós somos curados, irmãos. Nós somos libertos. Nós somos libertos de verdade. Amém? E Naamã, ele sai dali e ele toma o caminho agora de volta para a casa do profeta, do homem de Deus. Ele pega o caminho, mas aí ele estava com um novo espírito, irmão. Ele estava curado e liberto, porque ele estava com um novo espírito na vida dele. A Bíblia diz que ele volta à casa do profeta, do homem de Deus, e ele chega lá e ele diz, Eliseu, eu quero te dar uns presentes. Olha que não era pouca coisa não, irmãos. Era milhões de reais hoje. Não era pouca coisa, era vestimenta, festivais, era ouro, era prata. Era isso que ele trazia
para Eliseu. E Eliseu disse: não, eu não quero oferta alguma, eu não quero dinheiro. Assim como, né, eu estou na presença desse Deus maravilhoso, eu não recebo, eu não aceito oferta alguma. E ele insistiu com Eliseu para que ele recebesse, e ele disse: não, eu não receberei. Amém? Irmãos, aí a atitude desse homem foi: olha, já que você não quer receber presente algum, não quer nada, eu quero te pedir algo, Ele diz: permita que o teu servo pegue 2 mulas dessa terra de Israel, e coloca nas mulas, e eu quero levar para Damasco, porque lá onde eu estiver em Damasco, eu quero colocar essa terra, eu quero ajoelhar nesta terra, na terra de Israel, e eu quero clamar, e eu quero buscar, e eu quero glorificar, e eu quero honrar a esse Deus, porque agora eu reconheço que este Deus é o único Deus, digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser recebido todas as nossas expectativas. Todas as nossas expectativas. Esse é o Deus, e eu quero chegar lá na minha terra, e eu quero curvar então diante dessa terra, e eu não quero mais, em hipótese alguma, oferecer nenhum holocausto queimado, nenhum sacrifício que não seja ao Deus de Israel. Amém? E ele não para por aí, e ele diz: e eu quero, meu Senhor, que o Senhor me perdoe, porque eu sou servo do rei, e o rei, ele serve ali na casa de Aminon, como? Rimon. Serve ali a casa de Rimon, e quando eu estiver com o meu Senhor, com o meu rei, quando ele vai à casa de Rimon, o templo de Rimon, então, quando ele tocar a minha mão, porque o rei fazia isso, irmãos, ele levava os seus servos consigo, e quando ele ia se curvar diante de Rimon, diante daquelas estátuas, ele tocava na mão do seu servo, e os seus servos também tinham que se curvar. Ele disse: que o teu servo seja perdoado naquele momento em que ele tiver que curvar diante daquelas estátuas, daquelas imagens, daqueles deuses. Porque eu posso estar rendido, irmãos, eu posso estar curvado, ajoelhado diante daquela estátua, mas o meu espírito está rendido ao Deus de Israel, ao Deus de toda a criação. Ah, como é maravilhoso, irmãos, quando nós nos curvamos, nos rendemos, nós temos tudo, nós não temos um rei que nos proíbe de encurvar diante do nosso rei, nós temos um rei que não leva a gente curvar diante de outros deuses. Você tem toda a liberdade. Então você precisa gerar as suas expectativas no Deus Criador dos céus e da terra. E quando nós geramos as nossas expectativas, viu só como a nossa oração muda? A nossa oração muda. A oração de Naamã agora já mudou de direção, mudou de rumo. Ele que orava ali a Baal, aos deuses ali, agora ele estava orando ao Deus de Israel. Ele estava se curvando diante do Deus de Israel. Às vezes, você pode sofrer grandes decepções com os homens, até mesmo com alguns homens de Deus, mas com Ele, você não sofrerá decepção. Amém? Eu tenho vários versículos, mas eu gostaria de compartilhar um versículo com você. Está em 1 Pedro capítulo 2,
versículo 6, diz assim: pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Amém? A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Se nós gerarmos as nossas expectativas nele, no tempo dele, nós vamos ter a nossa colheita. Amém? Se você crê e lança sua semente, no tempo de Deus, ele vai mandar a chuva para que a nossa produção seja enorme. Amém? E quando nós geramos as nossas expectativas nele, nós somos curados. Nós somos curados. Nós somos libertos. Tem pessoas que vivem na igreja 20, 30 anos, são convertidas, mas ainda carrega consigo um espírito de orgulho muito grande, de altivez. Era isso que Naamã estava com ele. E é por isso que Deus mandou que ele fosse aquele Jordão, porque ele precisava ser quebrado, ele precisava ser aniquilado de tudo aquilo que ele havia construído de si. E aí às vezes nós olhamos e pensamos: meu Deus, eu estou te servindo, mas o orgulho às vezes ainda está tomando lugar, e nós precisamos às vezes de mergulhar nas águas do Jordão, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa prepotência, para quebrar até o pensamento que nós geramos acerca de nós mesmos, de quem somos. Porque se nós percebermos, nós somos apenas servos. Amém? Nós somos apenas servos. Não há lugar na igreja para outro tipo de gente. Não há lugar diante de Deus para outro tipo de pessoas, para outro tipo de sentimento, porque aqui nós somos servos. Amém? Foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos, que os chamava de mestre. Ele diz: olha, sendo eu mestre, e dize bem, porque eu vim para servir. Então esse é o nosso lugar, essa é a nossa oração diante de Deus. Amém? Eu sei que nós estamos criando agora, durante esses 12 dias aqui, uma expectativa no seu coração. Mas eu quero te dizer que às vezes você pode vir aqui e ficar frustrado. Sabe por quê? Embora frustrado, mas eu quero te dizer também, que você que está vindo, e que você que virá esses outros dias, se você disser e fizer o que os profetas estão dizendo para você fazer, o que os homens de Deus estão dizendo para você fazer, porque eu vi aqui irmãos ministrando aqui, falando sobre, por exemplo, sobre perdão, sobre lugar, e sobre sentimento de gratidão, de ser grato realmente. Irmãos, se nós fizermos os que os profetas estão dizendo, ir lá e dar os mergulhos, pode ter certeza que você será curado, que você será liberto. Amém? Porque às vezes Deus nos leva ao Rio Jordão para nós gerarmos as expectativas e saber que Ele é o Deus. E para que às vezes nós não sejamos vaidosos com o que está acontecendo, que aí pensar por acaso que
a gente esteja podendo fazer alguma coisa. Apesar de que Deus nos delega autoridade, irmãos, mas é o nome dEle, é nele, é para Ele, todas as coisas. Amém? Deus te abençoa, meu irmão. Eu quero dizer, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Amém? Graças a Deus. Meu nome é Enéas. Pode parecer que esses dias de campanha, pode parecer que não acontece nada, né? Mas eu mesmo tenho vários testemunhos, já ouvi vários testemunhos. Hoje mesmo nós ouvimos testemunho da Natália e do Vinícius, que o ano passado, né, nessa mesma campanha, eles propuseram em ter a casa própria. E um ano depois, menos de um ano depois, né, no final do ano, eles já estão na casa própria deles. Glória a Deus, né? No começo do ano passado, eu fiz um propósito de também quitar o nosso apartamento que a gente tinha comprado. A prestação estava subindo muito, começou com um valor, já estava em um valor quase o dobro, né, por causa do tipo de financiamento. E a gente não sabia como ia quitar aquilo, todo o nosso dinheiro de herança, daquilo que nós recebemos de Uberlândia, nós já tínhamos aplicado naquele apartamento e sobrou algumas prestações. E, embora ele estava bem alugado, mas não era suficiente. Então, quando foi meados, né, desse ano, nós tínhamos um lote em Caldas Novas, lá nas Bimbocas, e aquilo cresceu, desenvolveu, e através daquele lote, eu paguei, para vocês terem uma ideia, em várias prestações, R$2.000 no final, né? E nós vendemos aquele lote por 25 vezes mais. E aquele valor deu para quitar o nosso apartamento. Glória a Deus, né? Eu nem estava lembrando desse lote, nem achava que aquele lote valia tanto. Mas ali asfaltou, construiu e pudemos quitar o apartamento. Aí o desafio era fazer a escritura. Eu não sabia que escriturar e registrar era tão caro. Ainda mais que o nosso apartamento, eu pensei que ia ser avaliado num valor, foi avaliado num valor pela prefeitura 2 vezes mais, né? Eu pensei que ia ser avaliado em 160, 170, foi avaliado em R$340 mil, né? Aquele apartamento. E eu falei, gente, mas eu não paguei isso tudo nesse apartamento. Como é que ele foi avaliado dessa forma, né? E aí a ITBI é 2% sobre o valor da avaliação, aí vem a escrituração e tudo. Resultado, eu não tinha dinheiro para a escritura e para o registro. Aí minha sogra, Deus tocou nela, ela recebeu um dinheiro da justiça, uma causa na justiça, e resolveu abençoar os filhos, né? E depois, não satisfeita, depois da venda dos lotes que a gente tinha comprado em família, e ela tinha 2 desses lotes, ela resolveu abençoar mais ainda a gente. E ainda não satisfeita, ela ainda resolveu me dar uma oferta. Sogra boa, né? Então, foi o dinheiro suficiente para quitar, para poder registrar. Então, graças a Deus, também estamos encerrando o ano com esse apartamento quitado. Glória a Deus, né? Aquele valor, a gente já não tem aquele compromisso mais, graças a Deus. Querido, nós vamos fazer um tipo de oração diferente hoje. Nós estamos
todos os dias orando por certos alvos, por certos objetivos, mas Deus tocou no meu coração. Abra em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Mês de setembro, mês 9, nono mês, toda vez que fala em 9, na Bíblia 9 representa frutos, frutificação, são 9 frutos do Espírito, é sempre 9, né? Sempre relacionado ao 9. Então esse é um mês de frutificação, né? É os meses lá naquela região, é os meses da colheita, né? A colheita dos frutos. Então nós vamos orar sobre isso nesse mês de novembro, de setembro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Tem muito a ver com a palavra de hoje, né? As boas novas não é para qualquer um. As boas novas não é para os orgulhosos, para os prepotentes, para os ímpios, não é para os iníquos. As boas novas são para quebrantados. Pessoas que se quebrantam, pessoas que se arrependem, pessoas que reconhecem os seus pecados, as suas debilidades. Enviou-me a curar os quebrantados. A cura também não é para qualquer um, né? É para quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Se você quer ficar de pé, quer se ajoelhar, quer andar, não tem problema. Não é a sua postura física que determina a sua postura espiritual e o seu clamor diante de Deus. Mas você fique à vontade, fique em liberdade, mas nós vamos clamar essa unção do Espírito Santo sobre nós. Amém? Vamos clamar, nós precisamos frutificar, nós precisamos produzir frutos. Toda vara que está em mim, ela produz fruto, e fruta abundante. Amém? Vamos clamar para ser cheios, para ser renovados no Espírito Santo, para ser ungidos pelo Espírito Santo. Amém? Para nós proclamarmos, para sermos canais da proclamação do Evangelho, para sermos canais de cura, para sermos canais de libertação, para sermos canais de milagres, para sermos usados por Deus. Então vamos orar neste mês de setembro, para que nós sejamos cheios, transbordantes do Espírito Santo, não nesse mês de setembro, né? Vamos orar por todos os meses do ano, vamos fazer um propósito de ser cheio do Espírito Santo, né? A Bíblia fala que nós não podemos nos esvaziar, né? Nós temos que ter azeite no pote, nós precisamos ser cheios do azeite para que a nossa luz não esmoreça, não se apague, né? Para sermos luz neste mundo de trevas, para que brilhemos a nossa luz e vejam as nossas boas obras e frutifiquemos. Nós precisamos ser cheios do azeite de Deus. Então vamos orar por isso, amém? Como eu disse, que você quiser ajoelhar, quiser clamar, eu não vou direcionar essa oração, eu vou fazer a minha, você faça a sua oração diante de Deus. Você vai clamar diante de Deus: me enche com teu Espírito, me renova, em nome de Jesus, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Eu quero ser ungido, ungida, eu quero ser um canal da bênção do Senhor, eu quero ser um instrumento de cura, de libertação, de proclamação das boas novas. Eu quero ser esse instrumento do Senhor, para ser usada pelo Senhor. Eu não quero ficar aqui enferrujado de lado, eu não quero ficar curtindo os meus próprios problemas, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, Ramandalabaclamaralabassurianda baralabahamaralabachas.
Oh, xalabaranda, baralabaclam, maralabassúria. Pode clamar, irmão, pode clamar. Você é que vai pedir. A Bíblia fala que nós, se somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, o Pai, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A gente pede tantas coisas, mas não pedimos o principal presente, a principal dádiva, o principal dom de Deus, que é o seu Espírito. A principal graça de Deus é o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, nos conduzindo, nos guiando, nos dando vida. Sejamos transbordantes do Espírito Santo. Esse é um propósito para o ano de 2021, que nós sejamos cheios. Oh, Ramanda Câmara Labassurianda Baralabahamaralabas. Oh, Xalabarai Clamara Labassurianda Baralabas. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo guiar. Oh, vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações.
Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Oh, xalabalari andalabás. Oh, xirianda labalabalai. restaurar. Oh, Vem Espírito Santo visitar. oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Amém, amém. Eu sei que o tempo já se foi, mas nós precisamos orar mais 5 minutos, na continuidade desses mesmos versículos. Diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós vamos apregoar que o Senhor está de braços abertos para receber qualquer tipo de pecador, em qualquer situação que se encontra. É o tempo da graça. Nós precisamos ser porta-vozes da graça de Deus. Nós precisamos ser proclamadores da graça de Deus. Deus está perdoando todo tipo de pecado por causa do sacrifício de Jesus. Mas Ele também, nós temos que proclamar o dia da vingança do nosso Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça, eles serão fartos. Muitos de nós já estamos até desistindo da justiça, desistindo. É tanta iniquidade, é tanta transgressão, é tantas afrontas ao próprio Deus, é tantas humilhações a Deus, que nós às vezes até já não cremos mais no dia do Senhor. Mas nós precisamos também proclamar o dia do Senhor. Nós precisamos proclamar o dia da vingança, o dia do juízo. Nós não só proclamamos a graça de Deus, nós também temos que ser cheios do Espírito para proclamar o dia do juízo, o dia da vingança. É o dia onde as multidões vão chorar, vão se lamentar por ver o Filho do Homem vindo em grande poder e glória. Nós precisamos ter essa coragem, amém? Precisamos ter essa coragem de proclamar um Deus que é cheio da graça para os quebrantados, para os humildes, mas para os ímpios é o Deus da vingança, é o fogo consumidor. Amém? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus não é brincadeira. Nós precisamos também proclamar esse dia da vingança. Então nós vamos orar por isso. Amém? Para Deus trazer justiça, para Deus operar justiça. Quando Nabucodonosor estava se achando o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que veio um anjo e falou para ele, determinou para ele:
Ele falou: olha, os santos, os vigilantes emitiram um decreto, eles têm orado a seu respeito, e eles emitiram um decreto, e você vai pastar, você vai ser humilhado durante 7 anos, até que você reconheça que os céus governam sobre a terra. Nós precisamos emitir decretos, queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para não tolerar, não suportar mais a iniquidade. Nós não podemos nos conformar com a iniquidade. A Bíblia diz: por se multiplicar, muitos se esfriariam, muitos se conformariam. Nós não podemos. Mês de 2021 é o ano da revolta, amém? É o ano onde nós vamos nos revoltar. Não é a vingança, pertence a nós, não. Minha é a vingança, né? Eu retribuirei, mas nós precisamos clamar ao Deus de Israel por justiça. Nós não podemos ficar tolerando tanta injustiça, tanta iniquidade. Nós precisamos proclamar a justiça de Deus, o juízo de Deus, amém, queridos? Então nós vamos orar 5 minutos, 5 minutos, nós vamos orar clamando pela justiça de Deus. É tanta iniquidade, é tanta afronta que Deus tem recebido nesses últimos dias, é tanta humilhação, é tantas invenções que ultrapassam os limites do tolerável. Já não se pode tolerar mais, o cálice da ira de Deus está para transbordar, amém? E nós não podemos ficar aqui apáticos assistindo tudo, nós temos que clamar pela justiça de Deus. Nós precisamos estar vivos clamando pela justiça, amém? Amém, queridos? Vamos levantar um clamor agora, levantar contra esses projetos que estão permeando a Câmara, projetos de ideologia de gênero para corromper nossas crianças, projetos de aborto para assassinar fetos, crianças, tantos projetos iníquos. Nós não podemos tolerar essas coisas, queridos. Projeto para ensinar sexo na escola para neném, para criança, nós não podemos admitir isso, amém? Então vamos orar a um Deus que é justo, a um Deus que quando age, ninguém pode impedir, amém? Oh, xalabaranda, baralabaclama, lalabassurianda, baralabahamaralabás. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, Pai, nós já estamos no limite daquilo que é tolerável, nós não podemos mais tolerar, suportar tanta iniquidade, tantos complôs, daqueles que deveriam ser o exemplo, daqueles que deveriam defender a justiça, daqueles que deveriam ser os guardiões da justiça. Nós temos visto, nós temos acompanhado tantos projetos iníquos tramitando na Câmara, tramitando no Senado, tramitando, Senhor, sendo defendidos no Supremo Tribunal Federal dessa nação. Nós não admitimos, nós não aceitamos, nós não nos conformamos. Pode toda a maioria do Brasil admitir e aceitar e conformar, mas nós queremos dizer que isso é uma afronta ao nome do Todo-Poderoso, isso é uma afronta aos princípios de Deus, isso é uma afronta ao caráter de Deus, e nós não aceitamos. Pai, em nome de Jesus, opera justiça, opera justiça. Nós temos sede, nós temos fome, nós queremos aplaudir vendo a justiça. Age, Senhor, nós pedimos a tua ação, a tua intervenção. O Senhor disse para não tomar a vingança nas próprias mãos. O Senhor diz que a mim pertence a vingança, e nós queremos então entregar nas suas mãos esses projetos iníquos, essas deturpações da verdade, essas monstruosidades, Senhor, nós queremos entregar nas suas mãos. Nós não aceitamos que esses projetos vinguem, que esses projetos vão à frente. Nós não aceitamos a iniquidade dominar. Em nome de Jesus, deturpar a verdade. Em nome de Jesus, clamamos pela atuação do Senhor nesses dias. Abençoamos também, Senhor, o mês de setembro,
Pai, nós queremos que seja um mês produtivo, um mês que tenhamos e gozemos com saúde, que possamos alcançar o mês de setembro, que seja, Senhor, um tempo onde nós vamos crescer, desenvolver, prosperar, e vamos experimentar um tempo de regozijo, de paz, em nome de Jesus. Abençoamos este mês de setembro, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, queridos. Amanhã temos 2 reuniões, às 10 da manhã, pastor Daniel de Ouro Verde, e às 19 horas, nós temos o pastor Volney, que vai estar ministrando para nós. Deus abençoe. Não terá ministério infantil durante esses dias, né? Depois a gente retorna.